Com certeza, viu? A gente segue falando sobre esse tema porque, vou dizer, quem já fez o Enem sabe, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo com compromisso, né? Que a grande parte dos estudantes e dos candidatos à prova são aqueles que estão fazendo com compromisso, visando a aprovação, enfim, e aí dá aquele frio na barriga mesmo. As provas do Exame Nacional de Ensino Médio estão chegando, está batendo a porta, e nessa reta final, os especialistas recomendam cuidar do corpo e também da mente. Gente, boa alimentação, horas de sono e atividades de lazer ajudam a aliviar o estresse e também a ansiedade. Podem ser aliados e não vilões, né? Mas o que esperar do primeiro dia de provas? É uma pergunta que todo mundo se faz. Será que ainda dá para estudar conteúdos, aprender coisas novas? São perguntas que serão respondidas agora, né, Aline? Pois é, Lucas. Para responder essas e outras questões, a gente conversa agora com o professor André Brito, que já está aqui ao meu lado. Ele que é especialista em linguagens, professor de português, redação e literatura. Então, a melhor pessoa para estar com a gente aqui hoje, seja bem-vindo. Muito bom dia. Obrigado, Aline, Lucas. Obrigado. Prazer estar aqui, grande honra. Vamos lá, né? Tem prova de linguagens. A principal situação que um aluno tem que criar no dia da prova é um estado emocional equilibrado. Porque quem está fora do seu senso de equilíbrio emocional, nem adianta ter estudado muito, porque não vai lembrar de nada, vai entrar em colapso e aí complica. Então veja, tranquilidade, paz, pacificação da alma é o melhor ingrediente para o dia da prova, até porque são 85 textos, 85 questões com 85 textos. E isso requer um esforço hercúleo, na verdade, mais uma redação nesse primeiro dia de prova, Nossa, né? Então imagina, já cansou só disso, né, Aline? Já cansei. O André falou aqui 85 textos, Lucas. Imagina, são 85 questões para cada questão, um texto ali para você ler. E ainda tem uma dica maravilhosa para quem está assistindo a gente agora, é o seguinte: antes de ler o texto, por favor, leia o enunciado. O enunciado. Porque muitas vezes até o texto passa despercebido em relação ao tipo de questão que se exige. Porque muita gente talvez não saiba, mas a prova do Enem é mais do que tudo uma prova psicológica, uma prova de teste emocional. Né? Então veja, é necessário que as pessoas estejam preparadas mentalmente, emocionalmente também. Porque se você tiver uma euforia, eu olhei a prova, fiquei alegre, feliz, a euforia vai lá para cima. Olhei a prova, vi algumas questões, meu Deus, estou achando difícil, aí vai lá para baixo, a tristeza. Ou seja, você sai do seu senso de equilíbrio para um pico de emoção ou uma baixa de emoção. Então, é extremamente necessário que você esteja bem, esteja leve, tranquilidade. É como se fosse fazer a prova assim, sem responsabilidade. Entre aspas. Entre aspas. Então, é exatamente o que o Lucas falava ali no começo. É o momento de você cuidar também da saúde do corpo, cuidar da mente, para você chegar bem nessa prova. Exatamente. Se a mente não estiver boa, o corpo não vai estar. Os romanos já diziam, né? Mente sã, corpo são. Então é preciso se cuidar. A gente está chegando a essa reta final, já está em cima. Um dia desse nós começamos, né, a estudar o pré-universitário, eu sou professor também do pré-universitário do Estado, que é o único no Brasil, inclusive. E a semana passada eu já dizia, cara, já chegamos. Né? Passou tão rápido. Tá aí já. Então, tranquilidade, é isso aí. Houve um propósito neste ano de estudo e chegamos a este propósito agora. Então é celebrar. A prova é para celebrar um ano de luta. Eu vou chamar o Lucas para conversa já, viu, Lucas? Porque eu queria que ele respondesse aqui rapidinho, só mais uma questão. Dá tempo de estudar ou não é mais hora de estudar conteúdo? Dá tempo. É só para entrar na conversa que o Lucas vai chamar. Dá tempo mais para uma questão de algumas revisões e principalmente forçar mais o trabalho sobre a redação, no conhecimento técnico da estrutura da redação e aplicação desse conhecimento técnico para escrever. Porque a redação requer de você um esforço também muito maior. Mas para quem já se preparou durante o ano, então está tranquilo. Muito bom, bacana, é isso, né? Então fica essa expectativa para saber como é que se teremos ou não nessa reta final esse desempenho, aliás, esse esforço ainda para a preparação. E claro, a Aline já disse, a gente segue falando sobre o tema. Eu vou chamar agora a minha colega, a repórter Luciana Góes, para trazer mais detalhes sobre esse assunto, mas especificamente sobre os preparativos para a revisão geral que acontece no dia 1º de novembro. A Luciana vai trazer as informações para a gente, porque, Luciana, nem sempre dá tempo de aprender coisas novas, mas isso é diferente de revisar. Revisar é só para reforçar aquilo que você já sabe. Aí já é diferente. Talvez para isso dê tempo, né, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Lucas, bom dia, Aline, bom dia a todos que nos acompanham. Com certeza, né? É aquele momento de lembrar. E eu digo, esse cenário que você vê atrás de mim, do ginásio Constâncio Vieira, daqui a 8 dias vai estar completamente diferente. Esses lugares que hoje estão vazios vão estar preenchidos por mais de 5 mil estudantes, tanto da capital como do interior do estado. E justamente por toda essa proporção é a revisão aqui de Sergipe do pré-universitário que se tornou a maior do país. Estamos aqui com a diretora do DASE, o departamento ao qual o Preuni faz parte, Eliane Passos. Bom dia, Eliane. A organização já está tudo pronto, últimos preparativos para uma grande festa de revisão e de preparação para o Enem, né? Bom dia. Bom dia, exatamente, são agora, né, exatamente 8 dias, né, para a grande revisão, acontecerá mais uma vez aqui no ginásio Constâncio Vieira, um momento muito aguardado por todos os estudantes da rede pública estadual e, sobremaneira, os estudantes que integram o programa pré-universitário, mas é um movimento que a gente vem intensificando muito e esse ano, diferente de outros anos, nós, né, instituímos a Maratona do Enem, que foram 100 dias de atividades intensas para chegar na culminância, né, deste grande encontro, desse momento que será a grande revisão anual. E qual a programação para este dia, né? O dia inteiro que os alunos ficam aqui com assistência também, não é isso? Exatamente, a partir de... Eles já saem de casa muito cedo, né, o logradouro deles é que diz o tempo de viagem para chegar até aqui, de modo que 9 horas, né, na quarta-feira, dia 1º de novembro, todos já estarão aqui e nós iniciaremos com um acolhimento, né, e sempre dialogando com a expectativa que o aluno tem neste momento e neste contexto. Então a programação, ela perpassa, né, por toda a revisão de todos os conteúdos, de todas as áreas do conhecimento, né, uma atração musical para descontrair eles e vamos trazer esse ano, nós temos um diferencial, os nossos alunos, eles têm, eles às vezes necessitam de um apoio profissional mais de perto e esse ano nós vamos estudar, né, vamos utilizar mais um elemento que integra a rede pública estadual, que é o programa Acolher, que também estará aqui para conversar com os nossos estudantes, caso seja necessário. Ou seja, psicólogos e assistentes sociais, até porque a gente sabe que esse momento realmente é de apreensão, de nervosismo, já na véspera do Enem, que vai acontecer no dia 5 e 12 de novembro, então realmente é importante esse apoio, né, Eliane? Isso, é muito natural, né, a ansiedade, né, que paira os últimos dias aí a cabeça dos meninos e das meninas, então estes profissionais, eles, né, conversam, a gente traz, né, porque o momento do aulão, ele tem a parte conteudista. Sim, nós trabalhamos as áreas do conhecimento, mas também é o momento da gente olhar para os alunos e dizer, olha, tudo que fizemos ao longo do ano, no programa, nas escolas, na sala de aula, que os professores trabalharam para vocês ao longo do ano, lhes deram a condição de estarem hoje, né, preparados. Então vamos revisar algumas dicas, é sempre bom, né, alguns toques com relação ao horário, ao cuidado na caneta que você vai levar, no preenchimento, o tempo que você vai utilizar para responder as questões. Então toda essa metodologia, ela é incorporada na programação da revisão. Então os alunos, eles se sentem acolhidos, né, e saem daqui confiantes de que tudo deu certo e vai continuar dando no primeiro e no segundo dia de prova. Com certeza, até porque esse sucesso vai refletir na aprovação dos nossos estudantes da rede pública. Afinal, essa é a meta, né, Lucas? Com certeza, viu? Com certeza, Luciana, essa é a meta. Que bacana, viu? Bom saber que em Sergipe nós temos a única revisão do país nesse formato e também a maior revisão do país. Isso é muito legal. Vamos continuar conversando aqui com o professor, com o André, porque, André, é diferente de aprender. Aprender coisas novas é diferente de revisar. Aprender nem sempre vai dar, mas revisar é importante. Mas também é um momento de celebração, né, André? Eu considero que primeiro, exaltar o Sergipe, né, o estado de Sergipe, por promover o Preuni, que é assim, algo maravilhoso. Eu sou professor do Preuni, mandar um abraço até para todo mundo de Lagarto, daqui de Aracaju, eu tenho 2 polos aqui em Aracaju e o polo de Lagarto. E é assim, é magnífico, proporcional o que o Preuni proporciona também na condição de estudo, com material, professores de alto nível, é muito interessante. E a revisão funciona também como uma grande celebração de um ano, né, da rigidez, esforço, do dedicação, estudo, de tudo, que é coroado, esse esforço todo é coroado com a aprovação também. Mas a gente tem relacionamentos interpessoais, troca de ideias, né, conversas, enfim, network, inclusive, então é maravilhoso. Mas respondendo a sua pergunta, é bom revisar, claro, porque tem alguma coisinha que você pode ter esquecido, que comeu lá desde o início e vem agora, e a revisão
ajuda. Agora, não é só revisar no dia, né? A revisão também trabalha de forma concomitante a questão da informação que você recebe, senão você esquece, como eu estava conversando com a Aline aqui. Você recebe uma informação, se você não trabalha essa informação, você termina perdendo. O André, aí você falou nas 85 questões que vem aí nessa prova de linguagens, eu fiquei cansada só de ouvir falar em 85. Você chegou a fazer, Aline, o Enem? Fiz lá no começo, tem muito tempo. Mas fez, não fez? Fiz. Já era nesse formato das 85 questões? Não, em era cada diferente. caderno? Naquela época a gente escolha, fazia... né? VUF foi VUF ou era marcar X E na só? época era tudo num final de semana só. Sim. Né? Não, mas Hoje- na hoje minha é época também, só quebrado. que já eram 85 questões por área do conhecimento. Por área de conhecimento. 85 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Não, na verdade são 2 dias de prova, né? Você tem o primeiro dia códigos e linguagens, depois vem a ciência da natureza, matemática. É uma maratona. Mas, Dois no dias. mas no mesmo dia de linguagens e códigos a gente tem as ciências humanas, né? Tem. E aí são 85 de cada, não é isso? Não, não. Não, 85 É já no total. abrange, né? Rodando tudo, É bacana. Roda tudo aí. É a, muita coisa. a prova de linguagens, ela vem com 85 questões, Mas português e humanas, tem não é isso? Literatura, vem tudo geografia, junto tudo ali. junto. E aí vem, nesse dia, tem a temida redação. E aí todo ano fica aquela aposta, né? Qual será o tema? Já dá para arriscar? Já dá para imaginar? O que os alunos dele, os candidatos, né, do Enem, eles devem esperar da prova de redação deste ano? Aline, a análise do tema vem sempre nos meses de junho, julho, né? Eu ouço muito a Voz do Brasil e ali está o bizu, né? Eu, dentro dessa experiência já de anos de tema de redação que a gente tem, eu acredito muito, assim, uma força grande na questão do trabalho análogo à escravidão, que infelizmente ocorre no Brasil, que é o trabalho semelhante à escravidão. Muitas pessoas trabalham dentro desse modo escravo ainda hoje, infelizmente. E diga-se de passagem que no Brasil todo, em todas as regiões a gente encontra isso. Sim. E como existe um projeto do governo de combate a esse tipo de trabalho, então, de repente, o Enem funciona até como publicidade desse combate aí. Agora, a questão do etarismo também, do combate ao etarismo, que vem surgindo com muita força, Lucas, o etarismo, que é o preconceito contra pessoas idosas, inclusive, né? Foi um grande destaque, inclusive, com o resultado do Enem do ano passado, né? Porque a gente teve pessoas que se destacaram na prova e pessoas, né, com acima dos 50 anos e que ganhou repercussão. Tem uma senhora, inclusive, que ela foi aprovada no Enem aqui, eu não lembro qual foi a universidade, se não me engano, em São Paulo, e depois ela, devido a esse destaque, a esse problema com o etarismo que ela sofreu, ela recebeu bolsa para estudar nos Estados Unidos. Pois é. E é um problema, diante de tantos outros problemas que surgem também. Mas o etarismo, a questão das redes sociais, o uso das redes sociais, os problemas que são oriundos do uso em demasia das redes sociais também se configura como interessante. Eu diria que esses 3 aí são bem interessantes. Agora, quem vai fazer a prova, de fato, não tem que se preocupar com o tema. Mas como assim, André? Porque quem se preparou pode vir qualquer tema, porque já sabe fazer. Aprendendo a estrutura, qual é a função do parágrafo de introdução, qual é a função de cada parágrafo de desenvolvimento, qual é a função do parágrafo de conclusão. Então eu trabalho uma estrutura simples de 4 parágrafos, cada parágrafo com sua função, resolvo o meu problema. Quem entendeu desde cedo a função de cada parágrafo e como colocar o conteúdo, está tranquilo. Então é uma situação de dualidade. Eu tenho uma estrutura montada, eu preciso de um conteúdo para preencher essa estrutura. Fazendo isso está tranquilo, mas mais uma vez eu volto. Vou usar um termo, já aproveitando que a gente está no mês da sergipanidade, vá de boa, vá tranquilo, vá tranquila, porque é a questão emocional quem no final vai definir muita coisa aí. Porque quando você não está bem emocionalmente, psicologicamente preparado para aquela prova, você começa a perder questões por bobagem, não enxerga determinadas situações, e aí a dica é: fique tranquilo, fique tranquilo. Que maravilha, hein, Lucas? Essa Show participação trazendo aí orientações importantes, dicas importantes para você que vai fazer o Enem. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Se pudesse, a gente ficava com você o programa todo, mas ele já trouxe aqui, ó, você que não teve tempo, que está chegando agora, corre lá no YouTube depois para poder pegar a entrevista com o professor André, que está muito bacana, trazendo informações importantes. Pode Rapidinho, falar, pode falar. Domingo às 17 horas no Instagram, português.10, vou fazer live falando sobre o tema da redação e tirando dúvidas das pessoas que vão entrar lá comigo. Português.10. Isso, português.10. Não tem erro. É 10. É 10. Obrigada mais uma vez, professor. Obrigado, eu que agradeço. Vamos seguir com a informação por aqui.